A primeira leitura deste domingo começa com estas palavras: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E esta leitura do Eclesiastes, do primeiro e segundo capítulo, repete exatamente 7 vezes o termo vaidade. Vaidade, na sua origem semântica, significa vapor, fumaça, inconsistência. Em outras palavras, tudo passa, só o amor permanece. O homem, por sua natureza, procura algo estável, algo que seja fundamento, algo que seja certeza para a sua vida. E a única certeza da vida, na verdade, é que nós, uma vez que nascemos, passaremos pela morte. Não para entrar na morte, mas para ingressar na vida que não passa, para a vida eterna. Por isso que os monges sempre se cumprimentavam dizendo: lembra-te que morrerás. A vida eterna é eterna porque não começa depois da morte. Desde já nós vivemos nesta eternidade, se colocamos os nossos tesouros no céu. Se nós entendemos que a única riqueza da vida é enriquecer perante Deus. Enriquecer perante Deus não significa desprezar os bens terrenos, significa, pelo contrário, utilizá-lo de forma atenta, entendendo que todos os bens são um bem quando são utilizados para o amor. Muitos de nós, pelo contrário, vivem como se não tivessem que morrer e morrem, como dizia um sábio, como se não tivessem vivido. A pior coisa da vida é não viver a vida intensamente, não acolher o dom da vida como uma vida que não passa, como uma presença que se fixa na eternidade. E só o amor se fixa na eternidade. O pior medo que nós temos é o medo da morte. E quantas pessoas realmente vivem com este medo a vida toda ou fogem do pensamento da morte a vida toda como um tabu, do qual não podemos falar, mesmo sendo a única coisa certa da nossa existência. Nós todos passaremos pela porta da morte para entrar na eternidade. E na eternidade encontraremos aqueles tesouros que nós colocamos no céu. Como diz Paulo na segunda leitura deste domingo em Colossenses: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. O que significa tudo isso? Interessante a experiência que está na origem do movimento dos focolares. Chiara Lubich, fundadora deste movimento, dizia que durante a guerra perceberam os focolarinos, os primeiros membros deste movimento, que tudo passava. De repente, debaixo das casas destruídas se encontravam corpos sem vida, mãos com as unhas esmaltadas, ou cabelos de mulheres que estavam esmagadas debaixo das pedras dos prédios destruídos pelo bombardeio. Aí eles se perguntaram: será que existe um ideal que não passa? Eles viram que a vaidade humana passa. Toda a beleza, toda a procura da estética acaba num momento só. E entenderam: tem um ideal que não passa, Deus, e Deus é amor. E aqui entra então a compreensão do Evangelho deste domingo, Lucas 12, de 13 a 21, que proclama realmente esta parábola muito bonita daquele homem que acumulava bens no celeiro e de repente pensou que podia descansar porque tinha uma reserva de bens para muitos anos. A palavra diz: descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Vamos tentar entender o sentido desta parábola e o contexto do Evangelho. No começo do Evangelho nós lemos: naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E nesse sentido, Jesus acrescenta: tomai cuidado contra todo tipo de ganância.
Ganância, a palavra grega originária deste termo, significa querer mais, querer sempre mais. Esta é a ganância no sentido profundo da palavra. Porque, disse Jesus, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Neste propósito, Jesus contará a parábola que acabamos de relatar. É interessante porque este filho briga com o seu irmão por causa de herança. Na verdade, ele está reclamando, até querendo ensinar para Jesus. Interrompe Jesus que está ensinando para que ele diga o que este jovem acha oportuno que Jesus fale. E aqui uma pergunta: nós somos discípulos ou mestres? Muitas vezes nós queremos pedir e queremos definir qual seja o bem para a nossa vida, enquanto a palavra nos ensina que não sabemos o que pedir. Nós temos que pedir o dom do Espírito Santo. É a única coisa que a palavra nos convida a pedir, que significa pedir o amor, pois o Espírito é o amor do Pai derramado no nosso coração. Os dois irmãos que brigam por causa de bens nos dizem algo muito comum. São situações, são circunstâncias que se repetem na vida dos homens, ligadas a quê? Ao apego aos bens. Todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância dos bens. Os dois irmãos, na verdade, são apegados aos bens. Os dois irmãos buscam mais os bens materiais do que os bens espirituais. Nem conseguem escutar o mestre que ensina o caminho da vida que não passa e da riqueza que não apodrece. Quantas vezes nós pensamos que a saúde seja a coisa mais importante e pedimos a saúde, esquecendo que ninguém morre em boa saúde e que todos nós passaremos pela morte, como acabamos de dizer. E queremos esquecer aquilo que é a única certeza da nossa vida, preparar-nos para aquele momento e viver a vida em função dos bens eternos e não acumulando bens que passam. Muitos dizem, não, a coisa mais importante é a paz, vamos pedir a paz, Senhor, dai-nos a paz. Sim, mas a paz que Cristo veio trazer não é a paz do mundo. Jesus diz que ele veio trazer divisão e guerra. É uma paz que incomoda, uma paz que nos leva a fazer da nossa vida um dom para os outros e que ama nunca permanece em paz. Outros colocam a própria riqueza nos bens materiais e realmente são bens. Os bens são coisas boas, como a palavra expressa, mas são nada perante o sumo bem. O bem é algo bom, sem dúvida, se descubro que sou administrador destes bens e não sou dono destas riquezas. A Bíblia nos ensina que toda a terra pertence a Deus e Deus deu a terra aos filhos dos homens para que administrem a terra para edificar fraternidade entre eles. Os dois irmãos, na verdade, brigam por causa de bens. Os dois estão dispostos, no fundo, a perder o irmão para não perder os bens. Em particular, o filho que não queria dividir os bens com outro irmão. Então, os bens são coisa boa, mas quando os recebo como dom de Deus, quando os recebo com gratidão, quando me tornam relação de amor com o Pai que cuida de mim, que me dá o pão de cada dia, que me alimenta, que dá a terra para ser cultivada e dá a semente para o semeador. Quando eu consigo contemplar nas riquezas que o mundo me oferece, um presente que recebo de Deus e que me leva à gratidão, me leva à Eucaristia, o sacramento que nós celebramos exatamente, ação de graça, esse é o sentido do termo Eucaristia. Quando os bens que administro me tornam Eucaristia, ação de graça para com Deus e partilha de amor com os irmãos. E de fato, os bens são bons quando descubro que são instrumentos para construir fraternidade e não para destruir a fraternidade. Entender que os bens valem enquanto me permite de edificar a família humana. Não somente os filhos do mesmo pai brigam por causa de herança, mas povos contra povos, ricos contra pobres. E muitas vezes nós vivemos a vida como uma contínua guerra.
Estamos dispostos a não perder a herança e a perder a fraternidade universal. Enquanto alguns se enriquecem exageradamente, outros passam fome, e a vida eterna é concreta. A vida eterna começa aqui. A verdadeira conversão passa pelo bolso, como dizia um meu amigo, dizendo: coloca a mão no coração e você encontrará a carteira que guarda no bolso do terno, e não pode entregar o coração a Deus sem passar pela tua carteira. Não é por acaso que, como irmãos universais, nós aprendemos de Jesus a oração: Pai Nosso e Pão Nosso. Nunca o Senhor nos convidou a pedir o pão meu, mas sempre o pão nosso, pois a vida eterna está na comunhão entre irmãos. Poder fazer dos bens deste mundo oportunidade para alcançar aquele bem que não passa. Onde está então o pecado deste homem rico? Este homem que, como diz a palavra, ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Está mesmo nisso, ele acumula tesouros para si mesmo, desconsiderando que a vida passa, que os bens que nós acumulamos passam, que, como diz os sábios, o caixão não tem bolso, não levaremos nada desta vida, senão aquilo que teremos doado. O pecado deste homem rico está no fato que ele vive uma vida autorreferencial, como diria Papa Francisco. Ele olha para si e repete 7 vezes nesta parábola o termo meu, minha, consigo mesmo. Disse assim: ele pensava consigo mesmo, um homem que dialoga consigo, que não vê os outros. Não tenho onde guardar minha colheita. Vou derrubar meus celeiros, vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. E assim vai repetindo por 7 vezes. É um homem centrado em si. O problema não é ter bens, administrar bens. O problema é acumular bens para si mesmo e não enriquecer perante Deus. Os bens que te afastam do amor, que te afastam dos irmãos, são bens que te levam para a morte eterna. E que além de roubar-te o relacionamento com Deus e o relacionamento com os irmãos, acabam roubando-te de você mesmo. Os bens não são nem para divinizar, nem para demonizar. Os bens são bens quando me levam ao bem, ao sumo bem. A ganância de querer mais, pleonesia, como diz em grego, é a origem de todos os males, diz a palavra. A vida de um homem não consiste então na abundância, no acumular os bens, porque me torno assim escravo dos bens que possuo, consumido pelo próprio consumismo, e sacrifico ao Deus Mamon, ao Deus riqueza, a saúde, a minha serenidade, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com os irmãos. Enquanto todo dia 100.000 pessoas morrem de fome, 10 pessoas mais ricas do mundo tem mais do que todo o PIB dos países da África. Este não é o reino do diabo, o reino da morte, mas o reino que Jesus veio propor é o reino dos atos, onde os cristãos descobrem que podem colocar tudo em comum. Então a pergunta, no final desta meditação: onde está o teu coração? Onde estão as tuas riquezas? Pois Jesus diz que o teu coração está onde você coloca as riquezas, os interesses da tua vida. E se hoje fosse o último dia da tua vida, você estaria pronto para encontrar-te com o Senhor, que é amor? Você encontraria amor ou encontraria brigas, divisões, mágoas, ressentimento por causa da preocupação de acumular bens para você mesmo? Hoje, de fato, é o último dia da tua vida, porque hoje você pode, talvez pela última vez, encontrar aquele colega, aquele familiar, aquele namorado, aqueles filhos. Eu sempre digo para os casais: não doem as flores para as esposas depois da morte, no dia do enterro. Doem enquanto estão vivas. É bonito ter mais de Deus, ter mais de bens, pois a vocação do homem é ter sempre mais, mas não bens que passem, ter mais do grande bem que não passa, tornar-se cada vez mais misericordiosos, pois o contrário do amor, como falava São Francisco, é a posse. E a grandeza de Deus está neste infinito, perpétuo dom da sua vida. E o Espírito que Deus nos dá, como diz a palavra, é um dom sem medida. Faça da tua vida este dom.
Não permitir que os bens que passam te afastem da riqueza que não passa. Não permitir que a tentação dos bens materiais te afaste da riqueza do alto, das coisas celestes, que acumulando bens nesta terra, você se empobreça perante Deus e perca a alegria de uma vida que não passa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua face e te doe a paz um bom domingo, na alegria que está em doar, pois tem mais alegria em dar do que em receber.